Galera, estamos agora perto da represa do Passaúna. Nunca imaginei que esse lugar podia ser tão bonito. Só deixa eu fechar a porta do motorhome. Esse lugar é tão grande. A indicação que vocês deram em... Acabei de ouvir alguma coisa, acho que foi um pássaro? Vou tentar ver mais de perto para mostrar para vocês. Parece uma gralha. Lembro que alguém me falou alguma coisa sobre elas na vinda pra cá. Será que eu consigo chegar ainda mais pertinho? Ela é linda. Vocês não têm noção. Parece o céu de noite. Nossa. Ué, parece que ela tá ciscando alguma coisa. Meu Deus. Gente, sério. Eu nunca vi uma ave tão linda na minha vida. Não sei nem descrever. Quando ela voou, quase perdi ela de vista. As penas ficaram tão azul quanto o céu. Não é incrível? Mas do que será que ela tava ciscando tanto? Que estranho, são fitas? Ah, é tipo aquelas fitas cassete que meu pai tinha em casa. Tem uma fita crepe colada em alguma coisa escrita, mas não dá pra entender nada. Pessoal, vou levar essas fitas comigo. Por mais irônico que seja, acho que o velho toca-fitas que meu pai tinha no motorhome vai funcionar. Não sei se vocês sabem, mas meu pai era meio acumulador, vivia juntando umas tralhas. Quando parou de caber tudo dentro da casa dele, ele começou a guardar no motorhome também. Enfim, cheguei! Vamos ver o que temos aqui. Ai, como é que coloca isso mesmo? Encontrei. Vamos ver e... foi! Estou no cemitério. Estou no cemitério. Sei que não é o lugar mais comum para estar em uma quarta-noite, mas sabe, é lua cheia. E as coisas ficam um pouco estranhas em Curitiba nessas noites de lua cheia. Vamos ver. Maria Cecília, nascida em 1912, morreu em 1920. Tão novinha, pobrezinha. Rodrigo Montenegro, 1933, e morreu em 1970, 5 anos atrás. Olha só. Estou me sentindo meio nostálgico. Acabo de me lembrar da história de um velho amigo meu, o José, Zezinho, pros íntimos. Ele era um daqueles fotógrafos relâmpagos que andavam pela Rua 15. Coitado, apenas se tornou um fotógrafo ambulante por estar desempregado. Lembro que ele tinha feito um curso de fotografia e fez seu estúdio em casa mesmo. Até tirou uma foto minha enquanto eu andava por aquelas ruas e me vendeu depois, quando me encontrou. Da última vez que eu o vi, ele mencionou ter visto uma belíssima jovem vestida com roupas do século XVIII. 2 vezes, por sinal. Na primeira que ele tirou as fotos, não apareceu nada da mulher. Na segunda vez que ele encontrou, ele tirou mais uma foto. Mas quando o Zezinho me mostrou, senti um arrepio percorrendo minha espinha. Não havia mulher nenhuma naquela foto. Muito pelo contrário. No lugar dela, quando o fotógrafo revelou, surgiu uma mensagem. Donzelas mortas e vampiros não aparecem em fotografias e nem em espelhos. Ele ficou obcecado por aquela moça. Tentou de tudo para encontrá-la, para encontrar qualquer coisa sobre ela, na verdade. Até que um dia depois do dia de finados, alguém encontrou um túmulo aberto e a polícia foi chamada. Qual não foi a minha surpresa ao descobrir, enquanto lia a manchete do jornal, que era o meu amigo Zezinho quem estava dentro daquela cova. Aqui, encontrei. Foi bem aqui onde encontraram, no túmulo da mulher por que José dedicou seus últimos dias de vida. Ninguém soube como ele foi parar dentro do túmulo da jovem e muito menos como algumas das suas fotos já reveladas e sem modelo nenhum, apenas mostrando aquela inexplicável e maldita frase, apareceram junto ao seu corpo. No fim, só tenho uma certeza. A obsessão do fotógrafo da Rua 15 encarcerou a sua alma como uma fotografia, mantendo-o preso e imóvel, igual seus modelos, em um pedaço de papel que, ao passar dos anos, seria transformado em pó pelo tempo. Esse som
Ele me parece um pouco familiar. Quem sabe? Deixa disso. Vamos continuar em frente, meu caro ouvinte. Sinceramente, espero que esse gravador esteja realmente funcionando. Seria um pouco embaraçoso se não estivesse. Espero que não seja um mito igual esses telefones de rua que colocaram recentemente ao redor da cidade. Como é que estão chamando mesmo? Orelhão. Acho que é Orelhão. Nomezinho engraçado para algo desse tipo. Até parece que são chamados assim porque conseguem ouvir de tudo sobre tudo. Falando em ouvir de tudo, essa história de Orelhão me fez lembrar de uma lenda que surgiu quando eles instalaram esses telefones. Era sobre uma menininha e sua mãe, se não me falha a memória. E essa lenda surgiu aqui também. Eu não lhe disse? Sempre acontecem coisas estranhas durante as noites em cemitérios de Curitiba. Agora, onde foi que eu parei? Deixe-me relembrar melhor a lenda. Ah, sim, esse som é sim familiar. É dessa lenda que vou contar agora. Essa é uma história recente, de quando instalaram os orelhões pela cidade. Tem alguns até mesmo nesse cemitério. Pena que Zezinho morreu bem nessa época peculiar. Havia uma menina, pequenininha, chamada Laura, que todas as noites ouvia sua mãe cantarolar uma música de ninar mais ou menos assim. A fada da princesa se perdeu no Campo Santo. Foi colher flores para a bailarina que virou um anjo. Ao que parece, a mãe dessa menina faleceu e a coitadinha não conseguia dormir sem sua canção de ninar. Seu pai, desesperado, entrevistou várias babás, em busca de alguma que enfim conseguisse colocar sua amada Laurinha para dormir. Depois de tanto procurar, ele finalmente escolheu uma, mas o problema continuou persistindo. Por mais doce que fosse a voz da nova babá, a menina se recusava a dormir. Era sempre a mesma coisa. Só dormirei se for a voz da minha mamãe. E completava ainda com: não importa onde, pode ser no rádio ou no telefone, mas quero ouvir minha mamãe. Cansada de tanto tentar fazer a Laura dormir, a babá acendeu um castiçal e colocou-se a rezar, suplicando: ó, Dona Valquíria, Dona, onde a senhora estiver, por favor, cante para sua filha todas as noites. Fico arrepiada só de contar essa história, caro ouvinte, queira você acreditar ou não. Mas vamos voltar ao que interessa. No mesmo instante que as orações da babá terminaram, o telefone da casa tocou e Laura atendeu na hora. Mamãe, quantas saudades! Disse Laura, para o espanto do pai e da babá, que ficavam cada dia mais assombrados, pois não havia uma noite sequer que o telefone não tocava, colocando a menininha para dormir. Movido pela curiosidade, o assombro e o desespero, o pai da pequena Laura começou a procurar a origem das ligações. E para sua surpresa, todas elas vinham daqui, desse mesmo cemitério onde estamos agora, mesmo local onde a falecida Dona Valquíria foi sepultada. O que foi isso? Não era para ter ninguém aqui? Ao que parece, não estou sozinha. Ah, sim, eu os reconheço. Sendo assim, é melhor não me aproximar demais. Não seria sensato, compreende? Fantasmas e demônios não são as únicas coisas que os cemitérios de Curitiba atraem. Estou profanando um túmulo. Foram embora. Essa passou perto, muito perto. Estou voltando para onde estava antes. Quero ver o túmulo que eles estavam escavando. Não é a primeira vez que os vejo sondando o cemitério em busca de carcaças. Eles as usam em suas artes, se é que dá para chamar os pedaços de gente morta em quadros e esculturas. O mercado negro de obras de artes é como são conhecidos no submundo de Curitiba. Não ria. É um erro achar que essa é só mais uma história como as outras que venho lhes contando. Cheguei. Ai, pobre coitada. Não deixaram descansar nem mesmo acolhido nos braços da morte, não é, meu amigo? Espera um minuto. Augusto Lucas.
Ah, não. Não é um pobre e muito menos um coitado. Recorda-me um pouco dessa história. Na época, eu ainda era uma menina. Não entendia muito bem do mundo, mas morava lá em Colombo, perto de onde os eventos envolvendo a família aconteceram. Augusto era um garoto esquisito. Tão esquisito que alguns rumores estranhos sobre sua mãe ter feito um pacto com o diabo para poder engravidar começaram a surgir depois do seu nascimento. Bem, as atitudes dele também ajudaram a fomentar esses boatos, afinal, ele nunca brincava com as outras crianças, sempre escondido nos cantos, desenhando, frequentando o cemitério mais vezes do que podíamos contar. Descobri sobre esse tal mercado negro por causa do Augusto. Quando ele cresceu, se juntou ao culto. Ele até mesmo me convidou uma vez para visitar o cemitério em uma noite de lua cheia igual a essa, mas eu recusei. Não queria me meter nessas bobagens, entende? É um pouco irônico, considerando onde nós estamos agora. Profanar túmulos. Mas com ou sem a minha presença, o artista continuou fazendo suas visitas. Tenho certeza que ele saqueou sua própria quantidade de membros humanos. Afinal, depois de vender seus novos quadros, passou a fazer muito dinheiro. Vi um deles uma vez. Lembro da sensação esquisita de estar sendo observado por aquele homem pintado no quadro. Seus olhos pareciam reais demais em comparação ao resto da obra. As coisas só pioraram daquele momento em diante para Augusto. Quando éramos mais jovens e o pintor ainda vendia suas artes macabras, uma nova família chegou e a filha deles era tão bonita. Como era mesmo seu nome? Era Rúbia, Rita... sim, Ruth. Era Ruth. Não demorou muito para que os dois se apaixonassem. Mas qual pai, em sã consciência, deixaria que sua única filha namorasse um rapaz como Augusto, com sua má fama? Antes que conseguissem separar o casal, porém, Ruth havia engravidado de Augusto e que confusão. A família de Ruth ficou possessa. O pai dela ameaçou Augusto de morte ao ponto de fazer o rapaz meter o pé do Brasil. Acho que se mandou para a Europa, sei lá. Nunca mais falei com o pintor depois disso. Os profanadores deixaram o túmulo aberto. Melhor sair daqui antes que a polícia apareça. Não é um bom lugar para estar na hora errada. O final da história de Augusto eu fiquei sabendo um pouco aqui e um pouco ali. Conversei com Ruth algumas vezes. Ela me disse que a mãe dele, Dona Tânia, proibiu o filho de conversar com ela ou a neta, e vice-versa. Mas a bela mulher não desistiu. De vez em quando, ele ia até a casa de Tânia e telefonava para o pai de sua filha. Em todas as vezes, ela dizia: "Venha ver sua filha, ela precisa da sua mão." Como se não pudesse ficar mais estranho, Ruth me disse que Augusto sempre lhe dava a mesma resposta bizarra: "Sou eu quem preciso da mão dela." Só fui entender anos mais tarde, quando Martinha, a filha dos dois, cresceu e virou uma jovem tão bonita quanto a mãe dela. Começou a ter namorar um sujeito mal encarado e ciumento. Certo dia, Martinha e o namorado sumiram por dias. Fiquei sabendo que Augusto até voltou para o Brasil, mas achei melhor não confirmar. Não morava mais em Colombo, afinal de contas. Continuei acompanhando a matéria pelas manchetes do jornal mesmo. Aqui está. Martinha foi um lavrador que encontrou o corpo, se é que dá para chamar de corpo. Os policiais precisaram remontar o cadáver de Martinha como um quebra-cabeças, pois durante uma crise de ciúmes, seu namorado a esquartejou. E mesmo assim, mesmo depois de tanto procurar, ainda faltou um pedaço: a mão de Martinha. Era isso que dizia a matéria do jornal. Muitos não acreditaram, mas quando eu li aquelas palavras, imediatamente lembrei das confissões de Ruth e aquelas ligações estranhas de Augusto. Minhas suspeitas se confirmaram não muito tempo depois, quando Augusto foi preso. Por qual motivo? Finalmente, as autoridades encontraram a última parte do corpo de Martinha. Pelo jeito, a saudade de Augusto pela filha era tanta que, não satisfeito em pintar um quadro, ele precisava que uma parte dela fizesse parte da sua obra de arte. Augusto havia roubado a mão de Martinha da cena do crime e a acoplou em sua mórbida pintura. Bem,
Depois de tantos anos na cadeia, Augusto faleceu, como você pode imaginar. Então resolvi fazer uma visita à dona Tânia. Quando cheguei, dei logo de cara com um quadro de Martinha. Mas dessa vez não havia nada de anormal, era só um quadro, feito por Augusto com nada mais do que seu talento natural. E bem, devo admitir, era muito bonito. Depois de tantos anos, sua mãe faleceu e a casa ficou abandonada. Não pense, porém, que a residência dos ficou depredada ou largada, pois dizem os moradores que em noites de lua cheia como essa, o espírito de Martinha caminha por entre os corredores vazios do seu lar, o protegendo de qualquer malfeitor que tente fazer maldades ali dentro. Pelo visto, não são só os cemitérios de Curitiba que escondem segredos em noites de lua cheia. Imagino quantos outros não existam por aí. Acho que me empolguei. O sol está quase raiando. Melhor irmos embora, não acha? Antes de ir, deixe-me lhe dar um conselho, meu caro ouvinte. Seja lá quem você for, nunca se esqueça que não existem lendas ou mitos que não tenham um fundo de verdade. Então, talvez seja melhor você não se aventurar nas ruas de Curitiba quando ouvir alguma dessas histórias e achar que são apenas histórias.